वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणोरविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जतो
Anadi nidhanam brahmo sabdo tattvam yadaksharam nivartate artha bhavena prakriya yagatu yataha. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: se o Siddhanta Vani está protegido, então tudo está protegido. Se o Siddhanta Vani está protegido, se as instruções da filosofia mais pura estão protegidas, tudo está protegido. Se algum problema material se manifestar, ele não vai conseguir ficar. Prabhupada diz, o primeiro dever de um acharya é proteger o Siddhanta Vani. O tempo todo ele tem que tomar cuidado, que não deve haver Siddhanta Viroda, etiqueta equivocada o tempo todo. Nós precisamos observar esse fator. Numa Sampradaya, se existe algum tipo de Siddhanta Viroda, algum erro de Siddhanta, se nós permitimos que esse erro se propague geração após geração, então em pouco tempo a nossa Sampradaya Vani Vaibhava será destruída. É claro, Vani Vaibhava nunca poderá ser destruído, ele na verdade desaparece. Isso seria mais adequado dizer. Então, se Vani Vaibhava está protegido, se houver falta de dinheiro ou qualquer outro problema, porque o Siddhanta Vani, se estiver protegido, significa que a nossa sucessão discipular consegue se fortalecer e na força desse bhajana, tudo pode ser mantido de maneira adequada. Mas nós estamos querendo prestar atenção em quem tem dinheiro, quem tem posição. Esse é o ponto principal. E por isso nós estamos perdendo tudo. E dia a dia a situação torna-se cada vez mais perigosa, mas nós não sabemos como manter a dignidade da nossa Sampradaya. É claro, pela promessa de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur disse que a Bhaktivinoda Dhara, o fluxo desse conhecimento, nunca pode ser destruído. Então, de alguma maneira, você pode não encontrá-la, porque às vezes ela passa por um grande devoto que não fala nada. Dessa maneira como Falguna, o rio Falgu em Gaya, parece que não tem água nenhuma. Mas se você tenta tirar um pouco de areia dali, você descobre que a água está passando por dentro da terra. Então, dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur não pode desaparecer. Ele sempre está manifestado em algum lugar. Então, Prabhupada diz, nós estamos praticando, estamos fazendo Shabda Tattva. Nós estamos fazendo Anushilam of Shabda Tattva. E assim recebemos o poder do Guru Varga para fazer um serviço favorável a esse conhecimento eterno. Na forma do Bhagavad Gita, do Harikata, do Harikirtana, do Sankirtana, recitando os santos nomes, tudo isso que nós fazemos. Mas tenham certeza que se o nosso coração está contaminado, então nesse caso, o Shabda Tattva, o Shabda Brahma, não distribui misericórdia sobre nós. Esse é um grande problema. Sons materiais deste mundo material está sendo controlado por pelo som material. O mundo inteiro é controlado pelo som material. Mas o mundo transcendental é controlado pelo som transcendental. A Prakrita Shabda Brahman. O verso com o qual nós começamos é do Brahmakanda. E lá está escrito: Anadinidanam. Aquilo que está eternamente presente, o Shabda Tattva, o conhecimento
eterno. Brahma Tattva significa Shabda Tattva, a verdade espiritual ou o registro sonoro do conhecimento eterno. O Brahma Tattva significa Shabda Tattva, ambos são sinônimos. Toda a criação externa que nós estamos observando, tudo vem de Shabda, desse som transcendental. Essa é a conclusão definitiva, que uma vibração sonora criou tudo isso. Vamsidhani, a flauta transcendental de Krishna. De lá a energia vem e ela é convertida em matéria. A energia pode ser convertida em matéria e a matéria pode ser convertida em energia. Está explicado no Shastra este verso, que a energia de Krishna toma a forma deste mundo material. Então, Maharaj não vai detalhar mais esse tópico, mais do que isto, mas nós temos que tomar cuidado desse Shabda Anushilanam, de sermos favoráveis ao verdadeiro conhecimento, com o coração sincero, sem hipocrisia, duplicidade, desejos escondidos. Krishna, na forma do Shabda Brahman, entrou dentro do seu coração. Isso é confirmado, ele pode entrar dentro do seu coração. Dessa maneira, Vedavyasa, Shabdavadi. Nós somos Gaudiyas, nós somos Shabdavadi, nós somos favoráveis ao Shabda Tattva. E pela ajuda de quem toda a criação funciona regularmente. Eu já disse que Rupa Goswami Pada, Jiva Goswami Pada escreveu uma linha antes de começar, o Vyakarana, a gramática sânscrita. Harinama Amrita Vyakarana, a gramática que traz a essência dos santos nomes. Então tudo vem do mundo transcendental, tudo vem do alto. Essa é uma discussão muito analítica. Então, quando não existe criação, nós encontramos o som. Mas, aos poucos, a criação se manifesta. E depois disso, como o Shabda Brahma apareceu no coração do Brahman, e depois como foi que ele expressou esse mesmo Shabda Brahman pelas suas 4 bocas, que pronunciaram este conhecimento gradualmente. E esse som, essa vibração, desceu aqui. E eu já expliquei que as jivas, como está explicado no Bhagavatam, que as jivas são amsas de Krishna, são como membros de Krishna. Mas nesse caso, amsa não significa que Krishna poderia ser cortado em pedaços e transformá-lo e pulverizá-lo em pequenas partículas. Não. Krishna é Purnavastu. Mesmo uma partícula de poeira de Goloka Vrindavana é Purna, é completa. Mas esse mundo é sempre defectivo, incompleto. Esse mundo, por isso esse mundo sofre, por conta da insatisfação na pureza, o tempo todo, no âmbito da pureza. Mas uma partícula de Goloka Vrindavana é Purnavastu, é uma realidade completa. Então é por isso que Krishna não pode ser convertido em pequenas partículas e se dividindo em não sei quantas jivas. Não, não é assim. A minha Shakti, diz Krishna,
Tatastha One Shakti, is called Jeev Shakti. Jiva Shakti, That que é a is potência coming marginal. in this world. Isso vem neste mundo In the form na forma of Jeev Shakti coming and da after potência that, das Maya jivas, Devi das almas. giving this material body, E a Maya Devi and dá inside a this cada uma body delas that um corpo thin material. particle entering E and dentro desse making corpo, us essas partículas active. de consciência entram e nos fazem If that ativos. Chidatma, Se if that Chidatma is not essa there, Chidatma não estiver lá, then this body cannot make any então esse movement. corpo não faz Body nenhum cannot make. movimento. Chidatma is not there, body cannot make any. Now point is that Então qual é o why Bhagavan ponto? speaking Por que Krishna Mahavishwam diz? Sujiva Loka Jiva Bhuto Sanatana? It is simply É simplesmente porque, as per Vedanta Sutra, segundo o Vedanta Sutra, we have idea from nós Vedanta temos uma Sutra ideia no that Vedanta Shakti Sutra. Shakti Matur Afet. Shaktiman Bhagavan Shaktiman is non-different Bhagavan from é his não Shakti. diferente da sua potência. Three, categorically we can say three Então nós podemos Chit Shakti, classificar três tipos de energia: Jiva Shakti, Chit Shakti e Maya Shakti. E existem infinitas energias dentro dessas três divisões principais. Basicamente, nós poderíamos dizer que existe Chit Shakti, as energias transcendentais que manifestam o mundo espiritual, o Aprakrita Jagat, tudo que existe lá. E Jiva Shakti é a energia que produz as almas, que traz as almas. Quando o Mahavishnu olha para Maya, então saem raios dos seus olhos cheios de jivas que penetram o ventre de Maya Devi. Depois disso, de acordo com os frutos do karma, elas nascem como cavalos, cachorros, crocodilos. De acordo com o seu karma, eles tomam nascimento. Depois eles vão embora e nascem de novo. Dessa maneira. Então Krishna fala dessa maneira. Como os Vedas apareceram no mundo material. Como? Krishna disse ontem, eu contei sobre isso. Quando Krishna disse, você pode superar, você não precisa prestar atenção em todos esses desejos, essas instruções, perdão. E aí você pode vir até mim, se render a mim e tudo será resolvido. Você pode sair do medo. As roupas, Uchista Prashada, que quer que fosse. Udavaji Maharaj já disse. Nós estamos usando a sua misericórdia. Qualquer ornamento que Krishna usa, Uddhava usa, tudo, a asana, a prashada, o chista, tudo Uddhava, toda a misericórdia de Krishna, Uddhava recebe e honra. Mas nós sabemos que existe nós poderemos alcançar o sucesso espiritual se nós usamos a misericórdia do Senhor, prashada. Se nós não tomamos prashada, se comemos qualquer coisa do mercado sem oferecer para Krishna, então nós vamos ter que receber a reação disso. O que não foi oferecido aos pés de lótus do Senhor Supremo, nós não devemos aceitar. Porque o seva da prashada é fundamental. Então, ao respeitar a prashada, honrar a prashada, usar a prashada do Senhor,
nós podemos cortar gradualmente Maya e alcançar o mundo espiritual. Este é o Siddhanta. Então, Uddhavaji Maharaj não estava preso em Maya. Então, por que é que ele sente esse tipo de medo? Nós já sabemos através do Bhagavatam. Bhayam dityo vinivishataha sad isha apetasya vivarya sriti tanmayaya ato avayatvam bhaktaika esham gurudevatatma. Any kind of fear, qualquer tipo de medo que você possa sofrer, qualquer medo dentro do seu coração, é devido a se você erra, você presta atenção em Maya. Se sua concentração está em Maya, você comete erros. Você pode perder e ganhar, e o medo pode chegar até você. Esse tipo de medo desconhecido que te persegue o tempo todo, você não consegue evitá-lo. Mas no caso de Uddhava, nós não esperamos que ele se comportasse dessa maneira, porque ele não está concentrado em Maya. Então, não é possível que ele faça essa pergunta. Uddhavaji Maharaj diz, Maharaj está falando do fato de se tornar destemido, sem medo de nada. Então, Uddhava diz, você me aconselha a evitar os Shruti e os Smriti, Pravriti, Nivriti. Todo esse conhecimento, você está dizendo que eu posso superá-lo. Mas agora eu tenho medo, porque o Shruti e o Smriti, por longo tempo nós sabemos, eles são eternamente presentes. Nós precisamos segui-los. Se eu os ignorar por acaso, eu receberia uma reação ou não? O medo não vem porque Uddhava está concentrado em Maya. Ele tem um medo positivo para nos dar ensinamentos. Uddhava, como representante das almas condicionadas, expressa essas perguntas para que a solução chegue até nós através das respostas de Krishna. Então é por isso que Uddhavaji Maharaj diz: eu não consigo estabilizar a minha mente, porque agora eu estou desenvolvendo dúvidas dentro de mim. Eu sei que você não pode me manipular, porque você é Yogeshvareshvara. Aqueles que são Yogeshvara, Shiva, o Brahma, são os senhores que controlam o mundo. Você é o controlador de todos os controladores. Você é o controlador dos controladores. Então eu sei que você não vai entender mal, mas eu preciso esclarecer isso aí. Você está dizendo que eu preciso colocar de lado os Vedas, o Vedanta. Então, ao evitar o Veda e o Vedanta, eu vou receber alguma reação ou não? Este é o meu medo, minha dúvida. Krishna diz, muito bem, o que você está pensando que sejam os Vedas e o Vedanta? O que eles são? Os Vedas vêm de mim. Em primeiro lugar, o conhecimento se manifestou dentro do Brahma. Depois disso, ele desceu e Bhagavan fixou, estabeleceu esse ponto. Em primeiro lugar, Uddhava, o que acontece? Eu aconselho você a tomar abrigo do Paramatma. Porque esse Paramatma, dentro do corpo,
ele é a testemunha que está dentro do nosso corpo, a super-alma. Ao mesmo tempo, quem são as jivas? Eu sou a jiva? As jivas juntas são Krishna? Não, não pense dessa maneira. Alguns minutos atrás eu disse, então, não me entenda mal. O Senhor Supremo quer dizer que, de acordo com a Achintya Bheda Bheda Tattva, com a inconcebível diferença e igualdade da verdade divina, que é simultaneamente diferente e não diferente. Então, Krishna pode simplesmente dizer, aquele que é o dono das energias não é diferente das energias, então ele pode dizer que as almas são ele, porque tudo é dele, até as partículas de poeira aqui no chão são ele. Então Krishna diz, eu mesmo sou, na forma das jivas, vindo, descendo no mundo material. Eu também estou com eles juntos nos diferentes chakras. Nós não sabemos, nós não temos ideias claras, mas os yogis têm uma ideia. Eles praticam, eles chamam o chakra da raiz de Muladhara Chakra, onde acaba o osso da coluna. Ali está o Muladhara Chakra. Depois tem esse Nadi Chakra. Aqui outro, aqui outro, aqui outro, e até em cima. Então, diferentes tipos de chakras, de vórtices. O significado de chakra não é uma roda simples. Então, os yogis se concentram para que a consciência... Porque existem galhos como fios de wire, de fios. Então, quando a fiação elétrica, quando você faz uma construção, você coloca uma linha para passar os fios de eletricidade que são divididos em diferentes quartos na cozinha, para cá, para lá. Então, nós também temos uma conexão de sistemas nervosos que vai do cérebro e que atravessa o corpo todo. E se isso tiver algum tipo de perturbação, então você vai sentir algum problema. É como uma fiação elétrica. Então, a concentração do chakra, dos chakras no Paramatma. Então, o ar vai subindo, subindo. Então, Krishna menciona isso. Eu estou entrando dentro do corpo e eu me manifesto. Então, de tal maneira que cada um dos 6 chakras, eu estou lá, dessa maneira. Em primeiro lugar, Bhagavan é Shabda Tattva. Eu já disse isso muitas vezes. Nós já falamos desse verso. Também no Vedanta existe este verso, um verso do Vedanta Sutra. Você pode parar de nascer e morrer ao praticar Anavriti Shabda. Você pode interromper o seu ciclo de nascimentos e mortes praticando o som. Que som? O som do nome de Krishna. Mas nós não somos sinceros. Nós não estamos prontos para nos purificar. É por isso que nós não recebemos algum resultado.
Nós não estamos recebendo o resultado suficiente porque nós não somos sinceros, porque nós não estamos prestando atenção. Sem receber nenhuma misericórdia do Shabda Brahman, através do Guru dos Vaishnavas, você não vai alcançar o sucesso espiritual. Sem misericórdia não é possível. Eu já disse muitas vezes, todos os acharyas mais efetivos, todos são nama acharyas. Muitas vezes eu já repeti esse ponto. Aqueles que agem como acharyas, eu não estou falando dos assim chamados acharyas que se encontram por aí. Aqueles que são acharyas efetivos, de verdade, todos eles são nama acharyas. Ou seja, todos eles cantaram os santos nomes de maneira perfeita, mas nós mantemos esse título exclusivamente para Namacharya Haridas Thakur. Mas sem ser um Namacharya, de fato, sem ser alguém que canta os santos nomes de maneira perfeita, ninguém pode agir como um Acharya. Porque de alguma maneira nós temos que receber a misericórdia dos santos nomes, do Nama. Se você não desfruta da misericórdia do Nama, você é como um mendigo. Se você não recebe a misericórdia de Nama Prabhu, como que você seria um grande Acharya? Seria impossível. Você está fazendo uma explicação equivocada do significado de Mahamantra. Você diz que você fala de Balarama ou de Dasarati Rama, do príncipe Ramachandra, mas de onde você tirou essa informação? Porque você deveria estar seguindo o Guru Varga, não? Então por que você fala isso? Jiva Goswami Pada escreveu. Nosso Raghunatha Das Goswami, Gopal Guru, Bhaktivinoda Thakur escreveu os detalhes do significado do Harinama. Então por que você diz que quando nós dizemos Hare Rama, nós estamos se referindo a Balarama ou a Rama de Ramachandra? Não. Radharamana é aquele que move as suas próprias energias, esse é o significado desse Rama, que é Krishna. Então, sem sermos, quem não é um Namacharya não tem direito de falar nenhuma única palavra diante do público. Se nós não estamos estabelecendo no canto dos santos nomes, você pode dizer que isso é muito rigoroso. Eu não sei o que é rigoroso e o que não é. Eu sei o que é o Siddhanta, e isso eu repito. Nós não temos o direito de falar uma palavra diante do público se não estivermos cantando os santos nomes, se nós não estivermos estabelecidos nos santos nomes. Não temos esse direito. Em primeiro lugar, nós temos que receber Namakripa, a misericórdia dos santos nomes. E aí, o Nama vem na forma do Harikatha, aquele mesmo santos nome. Aqueles mesmos santos nomes vêm na forma do Harikatha. Incontáveis manuscritos, todo o conhecimento vem deste mantra, do nome de Deus. O nome de Deus é a semente de toda a criação. Semente em que sentido? Que todas as possibilidades dessa criação, materiais ou imateriais, espirituais, todas estão contidas dentro dele. Assim como uma figueira de Bengala, que é uma árvore gigantesca, fica toda a sua informação para que ela nasça e cresça, está contida dentro da sua semente, que é comida pelos pássaros, e por conta, e elas germinam depois em contato com a chuva, o sol, a terra. Então, depois de milhares de anos, ela fica gigantesca. É uma semente que é menor do que a semente de mostarda. Ela é menor que a semente de mostarda e ela contém uma árvore gigantesca dentro. Ela parece uma semente de papoula. Então, essa árvore, essa figueira de Bengala estava escondida dentro daquela semente. Da mesma maneira, todas as possibilidades estão contidas no Mahamantra para servir Deus. Isso eu posso explicar, talvez amanhã, em detalhe sobre o que Prabhupada disse. Todas as possibilidades estão lá, as potências estão lá. Se as potências não estivessem lá, eu não poderia esperar que nada acontecesse. Causa e efeito são relacionados um ao outro. Causa e efeito.
segundo uma pesquisa científica, 100% a causa e o efeito estão relacionados um ao outro. A causa está lá, então o efeito se manifesta. Se existe um efeito, não pode existir um efeito sem uma causa. Não seja tolo. Como que existe a causa e não existiria o efeito? Não, uma coisa leva a outra, automaticamente. Você não pode pensar que as coisas aconteçam assim, brotem automaticamente. Antigamente os cientistas diziam que existia o Big Bang, que as moléculas se agitaram por conta da energia e a criação começou. Depois de alguma explicação, veio uma pergunta: de onde eles receberam essa energia? Qual é a fonte dessa energia? Você disse que o Big Bang é essa explosão da energia e a criação que se sucede. Mas qual é a fonte dessa energia? O que você quer dizer não está claro. A energia de onde veio? Essa energia de onde veio? Qual é a fonte dela? Sem fonte, como nós teríamos energia? Dessa maneira, a causa e o efeito são ligados um ao outro. A causa está lá, o efeito está lá. Como no caso de Madame Curie, ela era uma senhora muito pobre, uma esposa e seu marido. Eles eram cientistas, mas eles não tinham dinheiro. Eles estavam especulando sobre algo, pesquisando algo. E finalmente eles concluíram: nós não temos dinheiro, nós podemos coletar esse lixo industrial. É um elemento químico. Então eles coletaram isso da floresta, colocaram num pote e começaram a experimentar. E eles conseguiram criar 1 miligrama e 2 miligramas de urânio. Eles conseguiram. Mas o urânio é um elemento radioativo. Aqueles que têm uma ideia básica de física e química podem entender. Então eles coletaram esse elemento radioativo, que é caríssimo, inclusive. Então, de noite, eles colocaram dentro da gaveta. E tinha ali um filme que não tinha sido usado, virgem. Então, de manhã, quando eles levantaram, eles viram raios marcados naquele filme que era preto. Falei: de onde veio esses raios? De onde vieram essas marcas? Nós nunca tocamos nessa bobina de filme. Então, eles compraram outro filme e, de novo, a mesma coisa. 3 dias seguidos aconteceu isso. Nossa, o que é isso? Um milagre? Eles suspeitaram que existia uma razão por trás disso. Porque nós colocamos um metal radioativo, então eles viram que o metal tinha um elemento radioativo que radiava alfa, beta e gama raios e afetava o filme. Então, dali eles descobriram como a gente pode fazer raio-x. Então, qualquer tipo de pesquisa segue esse processo de causa e efeito. Causa e efeito. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que acontece aquilo? Os cientistas vão buscando causas das coisas. Dessa maneira ocorre uma pesquisa. Mas infinitas fontes de causa e efeito, se você voltar, infinitamente você encontra somente Krishna sentado tocando sua flauta. Não existe nada além disso. Esse é o centro de tudo. Não há nada além disso. Krishna tocando flauta. Mas nós pensamos como os tolos fantasmas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou feliz, eu estou triste. E assim as pessoas todas brigam e se desentendem. Dessa maneira, então, Krishna diz: eu estou presente, eu manifesto nos chakras e controlo todo o corpo.
E dessa maneira, dessa plataforma, eu me expresso na forma de mantra. É impossível traduzir mantra, mas eu vou tentar. Porque não é possível traduzir mantra. Você nunca ouviu? Mas o que mantra aqui quer dizer? Quer dizer a duração da pronúncia. Como um som que vem da garganta. O som que vem daqui da garganta. Algum som vem da garganta, algum som vem do paladar, aqui do céu da boca, outro vem dos dentes. Você não sabe de onde vem o som, mas você pronuncia algo e a sua língua se move para canalizar esse som. E assim você canaliza o som através desse movimento. E você não está calculando, você não está fazendo isso de propósito. Mas aqueles que desenvolvem gagueira não podem pronunciar. Eles não podem falar, porque o mantra, eles não conseguem manter o mantra. Eles não conseguem manter a duração do som. É por isso que eles não conseguem falar direito. Então, essa é a regra. Então, eu quero dar um exemplo. Como Trosta. Então, o filho era Vishvarupa, que foi morto por Indra. Ele era o rei Chitraketu. E para se vingar desse assassinato, Trosta, o pai de Vitrashura, resolveu fazer uma grande cerimônia para que uma personalidade viesse e matasse Indra. Ele queria se vingar da morte de Vitrashura, que era seu filho. Então ele arranja um yagya. E os mantras pronunciam mantras, mas eles fizeram um erro na duração de uma sílaba. Vejam como é científica o sânscrito, como a linguagem é científica. Um mínimo erro de matra, de pronúncia, de duração de uma sílaba. Então, se um som é mais longo ou mais curto, tem sons que são rápidos. O outro som leva muito tempo. Então houve um erro de pronúncia nesse ritual que foi feito para criar este ser que deveria destruir Indra. Então, dessa maneira, o significado do mantra se transformou, mudou. E esse Trosta que queria fazer uma figura poderosa para matar Indra, qual foi o resultado? Indra recebeu poder por conta da pronúncia errada desse mantra e conseguiu vencer. Por conta de uma questão de pronúncia. Indra, quem é inimigo de Indra, ele vai receber poder para matar. Mas por conta da pronúncia, eles disseram o contrário. Disseram que Indra desenvolva poder para matar esse agressor. Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj Gurudeva dava um exemplo. Um homem tinha um problema de gagueira. Gurudeva dava esse exemplo.
Era um porteiro, que ele estava sempre de pé na frente do portão. O dono do prédio era muito rico. O dono era muito rico. Então o homem do portão sempre ficava prestando atenção em quem estava indo e vindo. E por acaso, por conta de um motivo qualquer, um homem entrou no quarto daquele senhor rico, roubou algo e saiu fugindo. Talvez ele estivesse bêbado, quem sabe. Talvez o porteiro estivesse dormindo, perdão. E o dono viu e imediatamente falou: "Ei, não deixa aquele homem sair." Ele falou. Ele deveria falar, mas ele gaguejava. E por conta da gagueira, ele disse: "Não pare, eu deixo ele andar." Em inglês ou em português não soa assim, mas em bengali, o erro de pronúncia por conta da gagueira disse o contrário. O significado ficou o contrário. Ao invés de não pará-lo, ao invés de pará-lo, ele falou: não parem. Deixa ele ir. Ao invés de dizer não deixa ele ir, saiu não, deixa ele ir. Então, de fato, qualquer tipo de yagya que possa estar acontecendo, qualquer cerimônia, eu sou a fonte de tudo, diz Krishna. Uma diversidade infinita está acontecendo. E eu estou operando tudo isso, direta ou indiretamente. Então, Bhagavan diz: primeiro, isso pode ficar numa forma latente. Ninguém consegue entender de que som ele está falando. O som vem passo a passo. Então, o som existe também de maneira absoluta. O som que você está pronunciando. Nós podemos explicar isso dessa maneira. O som que você está pronunciando, você tem um desejo de significar algo, de falar algo. Por que você diz água, por exemplo? Você usa essa palavra água porque você está acostumado. A água não tem cor, não tem gosto. Ela pode salvar nossa vida se nós a bebemos. Mas você diz água, eu não entendo inglês. Eu digo o quê? Se você fala bada em russo, quem é que vai entender? Então, cada uma das línguas tem um uso específico para cada uma das palavras e termos. E as pessoas se acostumam, aprendem desde a infância, por isso que eles têm a língua memorizada. Então, o Aprakrita Jagat, porém, não é assim. Quando o Sarupa Shakti entra dentro do som, então aquilo que você está dizendo e o objeto que você quer apontar, a palavra que você pronuncia e o objeto que você quer indicar no mundo transcendental são a mesma coisa. Quando Madhavendra Puripad diz Ha Krishna, isso significa que Krishna está presente ali na forma do som. Quando Shrida Bhakti-Rakshakshida Goswami Maharaj diz Gaura Nitai Haribol, Gaura Nitai Haribol, Gaura Nityananda estão presentes ali. Tente realizar isso. Qual é a diferença entre o som material e o som transcendental? O som material, você pronuncia,
mas o objeto não se manifesta. Se você gritar água, 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 você não recebe água. Você precisa ir para a fonte da água. Mas no mundo transcendental há Vrindavana. Madhavendra Puri chora. E Vrindavana, numa forma sutil, estava presente ali, porque ele era um devoto puro. Então esse é o som transcendental. O que quer que venha dos lábios de lótus de um devoto puro, tudo se torna igual à emoção que está dentro do coração. Dessa maneira, então automaticamente, quando o som material veio, mas o Aprakita Shabda é totalmente diferente do som material. Do Vedanta nós vamos discutir amanhã um determinado ponto para que vocês possam entender. No Vedanta isso está explicado de maneira muito boa. Então o som transcendental é transcendental, não é material. Então nós não vemos esse som de forma absoluta, esse som absoluto. E depois existe a concepção do som e do objeto que o som significa. É uma concepção leve. A diferença, em Madhama, a diferença se torna clara. Tente entender. A diferença se torna proeminente. O objeto que eu quero dizer e o som que eu pronuncio estão quase alinhados. Mas mesmo assim, nesse caso, o que um sadhu puro pronuncia, isso se torna, o que ele pronuncia se torna verdade. Somente um exemplo eu posso dar. Esses meninos em Dwaraka, eles estão todos brincando no jardim. Eles fazem atividades eles fazem eles fazem travessuras e depois encontram todos os rishis sentados num jardim de Dwaraka. E eles fazem uma brincadeira com os rishis, com os munis. Shambho é um rapazinho que tem uma beleza incrível. E eles vestem ele de mulher, com um sari, com um pano. E colocam uma barriga de tal maneira que parecesse que ele estivesse grávido. Então eles vão fazer uma brincadeira, eles vão perguntar para os santos, vocês poderiam dizer se ela vai dar à luz a um menino ou uma menina? Aí eles ficam bravos, os rishis. Eu contei isso 7 dias atrás. E ele amaldiçoa, ele vai dar à luz a um pedaço de ferro, que será a razão da destruição de todo o Jaduvamsa, de toda a dinastia de vocês. Imediatamente, Samba põe a mão na barriga e sente uma barra de ferro entre os panos. Então, precedentemente, alguém costumava amaldiçoar alguém, o que era amaldiçoado se tornava real, se o sábio é muito poderoso. Um Brahmana amaldiçoou Mahaprabhu. Você não vai receber desfrute da vida familiar. E Mahaprabhu ficou feliz. Mahaprabhu riu, sim, eu quero essa maldição. Porque se eu desfrutar da vida material, eu estarei sendo preso pelo condicionamento. Isso vai ser uma bênção na minha vida, Mahaprabhu respondeu. Então, o que os brahmanas de antigamente pronunciavam, eles eram muito poderosos. O que eles pronunciavam se tornava verdade. Para Pashanti Damai Vaikari significa que por conta da circulação do ar, por conta do movimento da língua, então a ideia se torna palavra, som.
Então, como que essa palavra vai dentro do seu ouvido? O significado das coisas que entram pelo ouvido são manifestados dentro de nós. Isso é uma secreta tecnologia. Qualquer tipo de som. O que você diz para uma pessoa, faça isso, faça aquilo. O que é que você diga? O mundo inteiro, em todo o universo, é controlado pelo som. Vaikari. Veio na forma da vibração sonora. E ele cria sentido dentro do seu coração. Então, Krishna dá um exemplo. Uddhava, veja. Através do ar, o sol também vem. O ar fica quente, não fica? Isso significa que o ar tem a capacidade de absorver o fogo numa forma sutil. Por exemplo, assim como os fósforos que você usa, com certeza, eles contêm fogo de forma latente. É um calor latente. Isso é uma expressão da física. Então o calor está lá, mas você não pode vê-lo. Ele está na forma daquela pólvora que fica no fósforo. Aquela camada que fica presa naquele pedacinho de pau e você depois fricciona ela e acontece a faísca e o fogo começa. Da mesma maneira, Krishna diz para Uddhava, Anila bandhurusma palena dharani adhimattamanaha anuhu prajato havisha samidhate tathaiva me bhaktiriyam hi bani. Da mesma maneira, o conhecimento, os Vedas, o som, isso é expressado pedaço por pedaço. Antes estava em forma latente. Manipur chakra, then feeling something. After that, coming in depois ele se manifesta num determinado nível. Então vai se tornando mais proeminente esse conhecimento. E o som que é emitido, o que quer que alguém esteja dizendo, tudo se torna igual. Então, na forma do som, o som material corresponde a uma forma material e o som espiritual corresponde a uma forma espiritual. Na forma de Vaikari, a palavra que nós pronunciamos aqui no mundo material está separada do objeto que ela indica, completamente separada. A palavra água e a substância água são duas coisas diferentes. Elas estão separadas. Krishna diz, assim como fogo, como por exemplo Anil e Anol. Eu faço até uma brincadeira. Eu fiz uma brincadeira com um estrangeiro da Inglaterra, acho que ele chamava William Carey. Ele chegou diante de Vidyasagar, que era aquele grande gramático, e disse, eu posso aprender o Bengali de você. Ah, sim, você pode vir, eu posso te ensinar, ele respondeu. E ele começou a ensinar Bengali. E depois de alguns dias, ele disse, Ami Bangla Shikhe Geche, eu já aprendi Bengali. Fácil? Ah, você já aprendeu? Então esse grande sábio desse gramático falou, qual é a diferença entre Jal Kaval e Kaval Jal? Ele falou a mesma coisa. Ah, vá aprender Bengali, respondeu o gramático. Jal Kaval significa cobra e Kaval Jal significa água. Você precisa aprender Bengali, você vai levar vidas e vidas para aprender Bengali. A vida inteira, não é tão fácil. Mas ele tinha declarado, Ami Bangla Sikhe Geche, eu já falo Bengali. As pessoas não conseguem compreender. A linguagem, o som e a linguagem são tão tecnológicos
Existe uma tecnologia profunda por trás do som. E qual é a diferença entre Anol e Anil? Anol é o fogo e Anil é o ar. A pronúncia é quase a mesma. A pronúncia é quase a mesma. Mas você não conhece Bengali e você se confunde. Então isso cria um problema. Aqueles que não sabem Bengali direito, se eles aprendem metade da língua, é perigoso, porque eles não vão saber do que estão realmente falando. Se você não entende Bengali direito, você vai entender mal o que eu estou falando, por exemplo. Se você tiver só metade do conhecimento de qualquer coisa é perigoso. Ou você tem todo o conhecimento, ou não estude Bengali, é melhor. Maharaj criticou, eu não vou. Mas você não entende Bengali? Então, dessa maneira, Anol significa fogo e Anil significa ar. Parece quase a mesma, mas não é. Anol, Anil. Então, essa outra palavra significa céu. Então, qualquer poder, o ar absorve poder, absorve o calor do sol. Então, assim como num pedaço de madeira seca, se você esfregar, se você esfregar a madeira sem parar, às vezes, de alguma maneira, uma faísca de fogo se desenvolve. E aquela faísca de fogo, junto com o ar, o calor que já está ali, isso age como um catalisador. E o fogo fica grande. E Krishna dá esse exemplo. O fogo cresce. O fogo está dentro da madeira. Como que o fogo está dentro da madeira? Não estou vendo fogo. Você poderia discutir, cadê o fogo dentro da madeira? O fogo está contido numa forma sutil dentro da madeira. Se não existir a potência, como é que você vai receber o fenômeno? Se eu perguntar para você, se eu te der um balde de água e você começar a mexer nela, não, de manteiga, e se eu falar, me dê manteiga, por que não? Não, eu te dei água e eu peço depois manteiga, você consegue produzir? Não, porque não dá para criar manteiga da água, não adianta eu bater ela que nem eu bateria o leite. Por quê? Por que não pode? Porque a água não tem a potência de criar a manteiga, mas o leite, se você agitar o leite, se você bater o leite ou iogurte, você vai receber a manteiga, porque a potência em si está lá. Se a potência não estivesse lá, como você conseguiria? Mesmo que você seja um tolo, você fala, eu vou receber. Receber o quê? Como? Se a potência não existir, você não pode ficar esperando. Dentro de você existe a potência da devoção, a potência de Bhakti. É por isso que com a ajuda do Guru dos Vaishnavas você pode alcançá-la. Cada um de vocês tem uma potência espiritual por dentro. E com a ajuda do Guru dos Vaishnavas, eu vou discutir alguns versos do Bhagavatam, como 2 pedaços de madeira. E depois disso o fogo vem. Eu posso discutir isso. Eu vou discutir isso um dia, não agora, porque é complexo. Então, se você está esperando um fenômeno, mas não existe a potência para produzir esse fenômeno, você não vai alcançá-lo. E nem falaram para Keshava Goswami Maharaj, Maharaj, me dê um pouco de Bhakti. Ele falou, se não tiver potência, eu não posso dar. São aqueles que sacrificam a própria vida aos pés de lótus de Ravana, não vão receber Bhakti. Mas, Maharaj, por favor, me abençoe. Que bênção ele pode dar se ele é uma personalidade demoníaca? Uma pessoa que pede bênçãos para quem não é um devoto puro quer destruir a própria vida. Bhakti não está lá.
Se aquela pessoa for um trapaceiro, eles podem até juntar milhares de discípulos, mas eles não podem ajudar nenhum deles. E eles não podem nem provar que eles mesmos tenham alcançado algum nível espiritual. Então, se a potência não está lá, não existe o fenômeno. A minha instrução, os Vedas são a minha instrução. Então, em primeiro lugar, o fogo está no ar também. E no ar, o vento, e no espaço, o ar está flutuando. E dentro da madeira também tem fogo. Dentro da lenha existe fogo. Se você esfregar, ele vai se manifestar, ele vai sair. Então, 5.000 anos atrás, na era primitiva, como as pessoas faziam? Eles não tinham roupa nem nada. Como animais, eles pegavam pedras e batiam. Você pode estudar isso na história oficial que a gente estudou na infância. Eles friccionavam 2 pedras. Então, dessa maneira, a tecnologia do fogo se manifestou. Precedentemente, eles pegavam... Eles matavam e cortavam com os dentes, os primitivos. Como os tigres. O tigre pega você, ele não vai cozinhar você. Ele não precisa cortar, ele morde você. Então, em primeiro lugar, por conta da fricção, você vai entender que o fogo está contido na madeira, ele sai como uma faísca primeiro. Por conta de alguma razão, se uma faísca toca um objeto inflamável, o fogo se torna uma coisa gigantesca. Tudo pode pegar fogo. Então, o fogo nasce como uma fagulha. Mas se ele entra em contato com petróleo, com querosene, com manteiga, com ghee, o que quer que você... um pedaço seco de madeira, uma folha seca, ele pode alcançar uma forma gigantesca. Da mesma maneira, os Vedas estavam de uma maneira escondida e depois se manifestaram passo a passo. E depois disso, o Brahma pronunciou os Vedas e nós recebemos os Vedas. Então, nesses dias das outras eras, os rishis e os munis eram tão poderosos que eles não precisavam escrever em livros. Quando eles ouviam uma coisa uma vez, o Guru falava, eles memorizavam automaticamente. Esse era o poder da memória que eles tinham. Uma vez escutado, eles se lembravam para sempre. Eles podiam recitar tudo intactamente, de maneira perfeita. É por isso que o nome do Veda era Shruti, porque naqueles dias as pessoas ouviam, de ouvir do Guru, o discípulo se lembrava. E ele também poderia recitar para outro, que também poderia se lembrar. Então não precisava de caneta, papel, nada disso. Mesmo no tempo de Bhaktivinoda Thakur, ali começaram a... Bhaktivinoda Thakur primeiro escrevia em folhas de palmeira, mas depois em folhas de papel, que começaram a ser produzidas com mais frequência. Então, dessa maneira,
Se uma fagulha toca um objeto inflamável, o fogo pode alcançar uma dimensão gigantesca. Assim também o Guru pode acender o fogo da devoção dentro do seu coração e você se torna um grande devoto. Esse é o sistema. Se a potência está lá dentro de você. Dessa maneira, o Vedavani se manifestou do Brahma. Então, você deve se lembrar, o que quer que você pronuncie, faça, coma, veja, o que quer que você faça. Tudo acontece pelo meu poder, mas você não sabe disso. Você pensa que você é quem faz tudo. Posso dar um exemplo. Enquanto um homem não exibe seu poder, você não pode entendê-lo. Você não pode entender. Quando eu era uma criança, eu não me lembro quem, mas alguém me levou para Calcutá. Tinha um circo onde tinham palhaços, tigres, leões. Eu fui lá e nós vimos um homem alto. Ele vinha de algum lugar da sua casa. Ele deve ter vindo. Ele entrou ali, um homem muito alto. Nós não sabíamos quem era. Então, enquanto o circo começou a acontecer, esse homem entrou no palco. Ele falou, o mesmo homem entrou. Agora estava com outra roupa. Então, esse homem pegou um cabo e colocou aqui. Aquele pedaço de ferro entortou. Ele pegou aquele carro, o Ambassador. É um carro antigo inglês que tem aqui na Índia. Quase não se vê mais. Ele pegou com a mão e levantou um carro. Mas quando ele entrou pela porta, a gente viu ele, mas não imaginou que ele fosse assim forte. Então, quando um homem expressa seu poder, então alguém pode entendê-lo. Se ele não fala, se ele não faz, como nós podemos entender? Então, Uddhava, o que quer que você coma, faça, tudo é feito por mim, tudo vem do meu poder. Lembre-se. Aqui eu gostaria de terminar essa análise, pois se nós fizermos uma aula mais longa, vocês não vão se lembrar ou entender. Com que verso nós começamos?